das diretorias das subseções, tá? Ele traz lá outras situações, como, por exemplo, questões decididas por sua própria diretoria, questões do Tribunal de Ética e Disciplina, questões decididas pelas diretorias das subseções, questões decididas pela Caixa de Assistência dos Advogados. Todas essas decisões serão submetidas ao Conselho Seccional. Então, a atribuição aqui para o julgamento desse recurso é do Conselho Seccional. Vamos às alternativas. Letra A. A competência privativa para julgar em grau de recurso a questão decidida pela diretoria de subseção é do Conselho Federal da OAB. Errado. Para você não errar isso aqui, o que você tem que saber? Pensa na hierarquia. Eu tenho Conselho Federal, Conselho Seccional. Abaixo dos conselhos seccionais, eu posso ter a Caixa de Assistência às Subseções. Não pode uma decisão da diretoria da subseção ser decidida diretamente lá pelo Conselho Federal. Houve aí uma supressão de instância, né? Eu pulei aí o Conselho Seccional, não poderia. Então, por questão lógica, seria decidido pelo Conselho Seccional. Letra B. A competência privativa para julgar o grau de recurso, questão decidida pela diretoria da subseção, é do presidente do Conselho Seccional respectivo do respectivo OAB. Não, tá bem? É do Conselho Seccional respectivo, não do presidente, tá? C. A competência privativa para julgar em grau de recurso, questão decidida pela diretoria da subseção, é do Conselho Seccional respectivo da OAB. E esse é o nosso gabarito. E letra D. A decisão proferida pela diretoria da subseção é irrecorrível, não faz sentido, né? Então, o nosso gabarito aí é letra C de casa. Sigamos, então. Vamos para a próxima questão, número 7. Hildegardo dos Santos, advogado, é contratado em regime de dedicação exclusiva como empregado da sociedade XPTO, Advogados Associados. Em tal condição, Hildegardo atuou no patrocínio dos interesses de clientes da sociedade de advogados que se sagrou vencedor em demanda judicial. Hildegardo, diante dessa situação, tem dúvidas a respeito do destino dos honorários de sucumbência que perceberá a serem pagos pela parte vencida na demanda judicial. A consultar a legislação aplicável, ele ficou sabendo que os honorários... Olha só, essa regra aqui está prevista lá no artigo 21 do Estatuto da OAB. Isso e diz respeito a honorários sucumbenciais do advogado empregado. Nós temos duas regras diferentes aqui. Uma é que o advogado ele pode ser empregado de uma sociedade empresária comum. Então, por exemplo, o advogado é empregado da sociedade empresária Biscoito Doce. É uma fábrica de biscoito. E nessa fábrica de biscoito, ela tem um departamento jurídico. Ele é empregado dessa sociedade empresária, dessa fábrica de biscoito, ele é advogado empregado dessa fábrica, trabalha no departamento jurídico. Nós temos uma regra específica para isso. Neste caso, a regra é que os honorários sejam do advogado, porque é o honorário de sucumbência que recebe o advogado. Nessa relação toda aí, a empresa, a sociedade empresária Biscoito Doce é advogado? Não é. Advogado é o empregado. Então, a regra é que o honorário seja dele. Mas sabendo que o STF já decidiu que honorários são verbas que podem ser pactuadas. Então, empregado e empregador podem aí decidir que será feito de uma forma diferente. Mas a regra é que esses honorários serão do advogado empregado. Outra situação, que é a situação da questão, é quando o advogado empregado é empregado de uma sociedade de advogados. E aí eu te pergunto, quem é advogado nessa relação? Todos, empregado e empregador. Porque o empregador dele é um advogado, uma sociedade de advogados. Neste caso, o artigo 21 do Estatuto da OAB, ele nos diz que os honorários sucumbenciais do advogado empregado, como regra, serão partilhados entre ele e a empregadora na forma que eles estabelecerem em acordo, tá? Isso é o que fala o 21 do Estatuto da OAB. Vamos às alternativas. A. Os honorários serão devidos à sociedade empregadora. Errado, tá? Porque a regra é que sejam partilhados. B. Constituem direito pessoal do advogado empregado. Também não. C. Serão devidos à sociedade empregadora, podendo ser partilhados com o advogado empregado, caso estabelecido em acordo coletivo ou convenção coletiva. Não precisa estar estabelecido lá. A regra é que já é partilhado. Não será partilhado somente se tiver previsto em acordo ou convenção coletiva. E letra D.
serão partilhadas